Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso projeto. Hoje nós vamos falar sobre multiplicação e divisão de frações. Espero que vocês gostem. Sugestões e dúvidas vocês deixem aqui embaixo nos comentários, tá certo? Bora para lá para a explicação. Então pessoal, antes de falar de multiplicação e divisão de fração, a gente vai começar lembrando aqui o que seria uma multiplicação. Então vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui 3 vezes 2. Certo? O que é que significa isso? Significa que eu tenho uma soma, certo, de parcelas iguais. Eu vou ter uma soma de 3 parcelas de 2. Então, 3 vezes 2 é 2 mais 2 mais 2. E aqui, ó, eu tenho 3 parcelas. E aí, essa soma daqui me dá como resultado 6. Então, fazer 3 vezes 2 é a mesma coisa de somar 2 mais 2 mais 2 e eu tenho aí como resposta 6. E com fração, como é que a gente vai funcionar? Imagine o seguinte, que agora eu tenho aqui meu inteiro, certo? Que foi dividido em 5 partes. Cada parte dessa representa, então, 1/5. E eu quero saber como seria fazer 3 vezes 1/5. Então, a gente vai usar a mesma ideia de soma de parcelas iguais. Se eu tenho 3 vezes 1/5, significa que eu tenho 1/5 mais 1/5 mais 1/5. Certo? E aí, bora olhar aqui geometricamente o que seria isso, ó. 1/5 mais 1/5 mais 1/5. Quando eu junto isso daqui, vai me dar o quê? Vai me dar 3 partes de um total de quantas? De 5. Então, eu vou ter aqui, ó, 3/5. Ah, professora, quer dizer então que é fácil, né? Algebricamente, como foi que funcionou? Multiplicar 3 vezes 1/5 foi a mesma coisa de multiplicar 3 vezes 1 e repetir aqui meu denominador. É exatamente isso. Então, por exemplo, se eu tiver aqui 4 vezes 1/2, a gente sabe que isso aí é uma soma de parcelas iguais. Então, seria o quê? 1/2 mais 1/2 mais 1/2 mais 1/2. E a gente viu no outro videozinho aí, que vai aparecer aí na tela, certo? Que quando eu tenho soma de denominadores iguais, o que é que a gente faz? Repete o denominador e soma o quê? Só o numerador. Então, 1, 2, 3, 4. Certo? Então, como conclusão, o que é que a gente tira? Quando eu tenho um número inteiro vezes uma fração, eu vou multiplicar esse meu número pelo numerador e repetir o denominador. Então, gente, continuando aqui os exemplos, agora eu vou multiplicar, certo, por uma fração, um número negativo. Como é que eu vou fazer? Vai mudar? Não, não muda nada. O que a gente vai fazer é pegar esse número e multiplicar pelo meu numerador e repetir o denominador. Vamos usar aqui a regrinha de sinal, certo? Negativo vezes positivo, o resultado dá negativo, que a gente já viu em outro videozinho que vai aparecer aí na tela. Então, 5 vezes 1 dá 5 e aí repete o 2. Então, menos 5 vezes 1/2 é menos 5/2. 4 vezes 3/5, como é que a gente faz? Vou multiplicar aqui o numerador, 4 vezes 3, 12, e vou repetir aqui o 5, certo? Mas e se a gente tivesse fração multiplicada por fração? Para isso a gente vai resolver aqui um probleminha. Vou apagar aqui para escrever o problema. Então, pessoal, vamos para o problema, certo? Uma indústria têxtil utiliza lã como matéria-prima em 1/2 da sua produção, ou seja, na metade da produção ele usa lã como matéria-prima. E 2/3 dessa produção que contém a lã é destinada à exportação. Então, 2/3 do que é feito de lã, certo? Que vai para a exportação. Que parte da produção é exportada? Então, vamos fazer aqui um rascunho, certo? Do qual é a ideia do problema. Ele tem uma produção aqui, uma produção, certo? Produz aí um inteiro. Metade dessa produção, ou seja, 1/2 aqui da minha produção, uma parte, eu vou considerar que ele produz lã. Só que dessa parte que produz lã, eu vou colocar aqui, ó, lã. Dessa parte que ele produz lã, 2/3 vai ser destinado à exportação. Ou seja, essa parte daqui eu vou dividir em quantas? Eu vou ter que dividir em 3 partes, porque eu vou considerar 2 de um total de quantos? De 3. Então, quando eu dividir isso aqui em 3 partes, ó, olha o que a gente vai ficar. Ele está considerando o quê? 2/3. Então, eu vou considerar aqui, ó, 2 partes de um total de 3. Então, o que é que a gente está calculando? Eu estou calculando aqui, no caso, 2/3
de 1/2, certo? Quando eu peguei essa minha metade e dividi em 3 partes iguais, o que é que significa? Significa que eu peguei meu todo agora e ele está dividido em quantas partes? Ele ficou dividido em 6 partes. Então, considerar 2/3 da metade significa que eu estou considerando o quê? Eu estou considerando 2 partes, só que agora de um total de quantas? De 6 partes. Então, quando em matemática eu uso essa palavrinha aqui de, isso significa uma multiplicação. Então, a conta que eu fiz foi essa aqui, ó. 2/3 vezes 1/2 foi igual a 2/6. Preste atenção que algebricamente o que é que a gente tem? A gente tem que o número 2 foi multiplicado pelo número 1 e o número 3 foi multiplicado pelo número 2. Então, multiplicar frações é bem simples. O que é que a gente vai fazer? Eu vou multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. E a ideia geométrica que está por trás dessa operação é exatamente essa aqui. Vamos para um outro problema para vocês entenderem melhor? No problema 2, nós temos o quê? João tem um terreno, ele vai usar 1/3 desse terreno para plantar flores e quer que 1/4 das flores sejam rosas. Que parte do terreno deverá ser plantada de rosa? Então, ele tem um terreno, vamos fazer aqui um esboço, certo? Ele tem aqui um terreno qualquer, certo? E ele vai usar 1/3 do terreno para plantar flores. Então, eu vou dividir esse meu terreno aqui em 3 partes. 1/3 dessas partes, eu vou botar o Fzinho aqui embaixo, ele vai usar para plantar flores, certo? Então, de um total de quantos? De 3, ele usa para plantar flores. Só que dentro dessa parte que ele usou para plantar flores, ele quer que 1/4 sejam rosas. Então, o que é que eu estou calculando? Eu estou calculando 1/4 de 1/3. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa minha partezinha agora que está de flores e vou dividir em quantas partes? Vou dividir em 4 partes. E aí, quando eu dividir em 4 partes, eu vou considerar quantas? Eu vou considerar só uma, porque ele está dizendo que é 1/4 que vai ser plantado de rosa. E aí, o que eu vou fazer? Isso daqui significa que agora o meu total foi dividido em quantas partes? Em 12. Então, quando eu faço 1/4 de 1/3, em relação ao meu total, eu tenho uma parte de um total de quantas? De 12. Então, olha a conta que a gente fez aqui. Foi 1/4 vezes 1/3. Isso é igual a 1/12. Então, algebricamente, o que aconteceu foi isso daqui, ó. 1 vezes 1 é 1 e 4 vezes 3 é 12. De novo, multiplicação de fração, o que é que a gente faz? Multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Agora a gente vai fazer uns exemplos só algébricos, ok? Então, pessoal, quando eu estou falando aqui nesses exemplos, eu tenho que calcular 1/2 de 1/2, na realidade eu estou querendo calcular o quê? Eu já sei que esse de significa uma multiplicação. Então, eu quero 1/2 vezes 1/2. Como é que a gente multiplica? Agora eu já sei que é numerador vezes numerador, que é 1, e denominador vezes denominador, que vai dar quanto? 4. Se eu quiser a ideia geométrica disso daqui, então eu tenho um objeto, certo? Que eu estou querendo calcular 1/2 de 1/2, então vou dividir ele em 2 partes iguais. Aí eu quero a metade da metade. Então aí eu vou pegar, ó, e dividir ele aqui e vou considerar apenas uma parte da metade, ou seja, eu estou considerando uma parte de um total agora de quantas? De 4, certo? Aí aqui, ó, segundo exemplo, eu tenho 1/3 de 2/3, então a gente já sabe que esse de representa a multiplicação, então 1/3 vezes 2/3, e aí, como é que a gente multiplica? Numerador vezes numerador, que é 2, denominador vezes denominador, que é 9, certo? Tenho agora aqui já direto, já a multiplicação. 3 vezes 1, 3, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, 4 vezes 3, 12. E aqui, pessoal, a gente pode simplificar a nossa fração, certo? Lembrando lá do videozinho de frações equivalentes que vai aparecer aí na tela. Então, nós temos aqui, ó, que 3/12 é a mesma coisa de 1 dividido por quanto? Por 4. O que foi que a gente fez aqui? Eu dividi o meu numerador por 3 e dividi o meu denominador também por 3.
3 dividido por 3 é 1 e 12 dividido por 3 é 4, certo? Poderia ter feito essa simplificação antes, professora? Poderia. Se você percebesse que vai multiplicar aqui por 3 e depois dividir por 3, você já poderia ter feito, ó, essa divisão aqui antecipadamente. E aí ficaria 3 dividido por 3, 1. 3 dividido por 3, 1. Então, 1 vezes 1 é 1. E 4 vezes 1, 4. Você simplesmente pularia essa etapa daqui, certo? Mas aí fica a cargo de vocês. O que é que vocês preferem fazer? Nesse quarto exemplo, a gente tem aqui, ó, 2 quintos vezes 1 quarto. Como é que multiplica? Numerador vezes numerador, 2. Denominador vezes denominador vai dar 20. Que aqui também eu posso simplificar, tá? Então, 2 dividido por 2 e 20 dividido por 2. Aí a gente chega aqui no resultado, ó, que vai ser 1 sobre 10. Poderia ter simplificado antes, professora? Poderia. Se você já observar que aqui você vai multiplicar por 2 e depois vai dividir por 4, então você pode já aqui, ó, dividir 2 dividido por 2 é 1 e 4 dividido por 2 é 2. Quando fizer essa multiplicação, 1 vezes 1 é 1 e 5 vezes 2 é 10. Vamos para um último exemplo aqui, só que agora geométrico, tá? Então, pessoal, vamos aqui para esse exemplo, certo? Eu tenho aqui um inteiro que foi dividido em 3 partes iguais. Cada partezinha dessa aqui representa 1/3, porque é uma parte de um total de 3. Eu vou querer calcular o seguinte, eu quero calcular 1/2 de 1/3. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu 1/3 e vou dividir ele em 2 partes. Quando eu dividir esse meu 1/2 em 2 partes, então eu troquei aqui, no caso agora, 1/3 por 2 partes, que ficou dividido aí, então ficou 6, certo? Agora, então eu tenho 1/6. Eu estou considerando uma parte, certo? De total de 2, então eu estou considerando aqui, ó, 1, que agora se eu for olhar para o meu todo, seria de um total de 6. Lembrando que se esse de significa multiplicação, então seria 1/2 vezes 1/3, então numerador vezes numerador 1, denominador vezes denominador 6. Agora, imagine o seguinte, imagine que eu tenho agora 1/2 e quero dividir ele em 3 partes iguais, certo? Então, bora olhar aqui para o meu 1/2. Eu tenho 1/2 e vou dividir ele aqui em 3 partes iguais. Quando eu dividir esse meu 1/2 em 3 partes, olha o que vai acontecer. Vou usar aqui a mesma figurinha, certo? O mesmo objeto. Então, dividir ele em 3 partes iguais. Então, pegar 1/2 e dividir em 3 partes, o que é que significa? Significa que meu inteiro ficou dividido em quantas partes? Em 6. Então, 1/2 dividido para 3 é a mesma coisa de 1/6. Oxe, professora, que interessante. Quer dizer, quando eu multiplico 1/2 por 1/3, isso daqui vai me dar 1/6. E quando eu pego 1/2 e divido por 3, isso também vai me dar 1/6? Sim, pessoal, é porque essas coisas elas são equivalentes. Então, dividir uma fração por um número é a mesma coisa de pegar essa fração e multiplicar pelo inverso dela. Então, dividir 1/2 por 3 é a mesma coisa de fazer 1/2 vezes 1/3. Vamos para outro exemplo. Então, pessoal, vamos aqui para os nossos últimos exemplos. Eu tenho 5/3 dividido por 1/2. Agora a gente já sabe como faz divisão de fração. Eu vou repetir minha primeira fração, então 5/3, e multiplicar pelo inverso da segunda. Eu vou trocar o que era numerador vira denominador e o que é denominador vira numerador. Eu virei aqui de cabeça para baixo. Então, agora é só multiplicar. Numerador vezes numerador é 10, denominador vezes denominador aqui vai dar 3. Então, 5/3 dividido por 1/2 é 10/3. Vamos para o último. Eu tenho aqui uma fração negativa. Eita, professora, e agora? E agora não tem problema nenhum, a gente só vai fazer o joguinho de sinal. Vou repetir aqui minha primeira fração, 3/4, e aí vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então, vou trocar aqui o que era numerador vira denominador e o que é denominador vira numerador, certo? E aí vamos fazer joguinho de sinal. Negativo vezes positivo vai dar negativo, 3 vezes 8, 24, e 4 vezes 1, 4. Dá para simplificar aqui, professora? Dá. Ou também daria para a gente simplificar antes, ó. Se vocês prestarem atenção,
8, eu sei que eu vou multiplicar por 8 e depois dividir por 4. Então, 8 dividido por 4 é 2 e 4 dividido por 4 é 1. Então, fica aqui, ó, 3 vezes 2, 6, que é a mesma coisa de menos 24 dividido por 4. Então, daria menos 6. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários, sugestões também e até o próximo vídeo.